Então, primeiro de tudo, quais são as principais regras do jogo dos investimentos? As principais regras são rentabilidade, certo? Rentabilidade relacionada a juros, né? Liquidez, que é a facilidade que você tem de transformar aquele dinheiro em espécie. Vencimento, que é quando aquele investimento acaba, e aqui a gente está falando de investimento de renda fixa nesse caso, porque renda variável não tem vencimento, né? Um investimento que você faz, por exemplo, numa ação, você não tem data limite para acabar aquele investimento. Então, aqui nesse caso, a gente está falando de investimentos de renda fixa quando a gente fala em vencimento, é quando aquele investimento vai acabar. Taxas, né? Que, por exemplo, tem alguns investimentos de renda fixa que tem taxa para você investir lá, né? Tem taxa para você resgatar o dinheiro quando você está investindo lá. E também, principalmente, essas são importantes, taxas de administração. Então, tem muitos bancos que cobram taxas de administração altíssimas e quando você vai ver a rentabilidade que aquele dinheiro está tendo, ou seja, os juros que aquele dinheiro está rendendo, diminui muito em razão das taxas de administração, certo? E outro termo principal, nos termos principais também, é garantia. Então, quando você faz um investimento, você quer saber que garantia está por trás para você ter certeza que você vai ter aquele dinheiro de volta e os juros, certo? Então, garantias fortes, por exemplo, garantia do governo, como é o caso do Tesouro Direto. Quando você investe no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo. E aí você parte do princípio que o governo vai poder te devolver aquele dinheiro com juros. Por quê? Porque qual o cenário que o governo não vai te pagar? O único cenário é se ele te der calote. E o governo sempre pode imprimir mais dinheiro. Então, a probabilidade do governo dar calote é baixíssima, por isso que esse é o investimento mais seguro do país. Mas, como eu falei no começo da live, ainda assim você pode perder dinheiro nele se você não conhece outros termos, como principalmente o caso do vencimento, tá bom? Então, dito isso, vamos falar o que não é regra, né? Para você também diferenciar o que é regra do jogo e o que não é regra do jogo. Regras do jogo são esses termos que eu falei: juros, rentabilidade, vencimento, liquidez. O que não é regra do jogo? Vou dar um exemplo. Muita gente acha que comprar uma ação, por exemplo, porque o preço dela caiu recentemente, é um bom investimento. Porque na cabeça daquela pessoa, por via de regra, se uma ação caiu, ela agora está barata e agora vale a pena comprar. Mas pensa o seguinte: se eu te digo que essa xícara aqui, ela era R$100 ontem e hoje eu estou vendendo ela por 50, para você isso é uma oportunidade? Talvez sim, talvez não, mas essa xícara aqui vale R$15. Aí você pensa, poxa, peraí, a xícara vale 15, mas ontem Yuri estava vendendo ela por 100 e agora Yuri está vendendo ela por 50. Então esse 50 se tornou uma oportunidade só porque está mais barato em relação a 100? Não necessariamente, né? Por quê? Porque ela vale 15, então nesse caso ela ainda está cara. Ela estava muito cara a 100, agora ela está cara a 50. Se ela baixar para 30, ela continua cara, porque ela está o dobro do preço justo dela. Então muita gente tem como via de regra que uma ação, um fundo imobiliário, só porque o preço daquela cotação caiu, aquilo é um bom investimento. E isso não é via de regra, certo? Isso não é uma das regras que a gente está comentando aqui de regras do jogo, tá certo? Então, beleza. Então conseguimos diferenciar as regras do jogo do que não é regra do jogo. E agora vamos lá. Quais são os benefícios de você aprender as regras do jogo? Primeiro de todos é que você não vai ser enganado por alguém que quer agir de má fé. Então, por exemplo, muita gente acaba perdendo dinheiro em algum esquema de pirâmide, em algum esquema de robô que faz especulações rápidas, que faz trade, que faz sei lá o quê. E a pessoa não está sabendo exatamente como funciona aquilo. Quando você entende as regras, quando você entende como funcionam os investimentos, no que aquele dinheiro está sendo investido, você não cai em armadilhas de pessoas de má fé. Você também não faz o seu dinheiro ser mal, você também não faz investimentos ruins, esse é o segundo ponto, não faz investimentos ruins por sugestões de alguém que ainda que de boa fé te sugira algo, mas aquele investimento pode ser ruim para você. Então, por exemplo, quando o seu gerente do banco te sugere, por exemplo, um determinado investimento de renda fixa, aquele investimento pode talvez não ser um investimento tão ruim assim para você, mas ele pode ser. Mas você tinha opções de investimentos melhores se você tivesse procurado mais, pesquisado mais e entendesse por que aquele investimento podia ter sido melhor, aquele dinheiro poderia ter sido aproveitado melhor em outro canto, certo? Então, quando você entende isso, quando você entende as regras do jogo, você entende a rentabilidade que aquele investimento está tendo, você entende as garantias que aquele investimento tem, você entende o vencimento, ou seja, quando aquele investimento acaba, você entende a liquidez daquele investimento, ou seja, a rapidez com que você pode tirar aquele investimento, você não comete esses erros, você não cai em armadilhas porque alguém te sugeriu um investimento, ainda que aquela pessoa, como eu falei, esteja te sugerindo um investimento de boa fé, certo?